Escuta comigo essa história aqui. Fiquei com um rapaz e acabei passando HIV para o meu marido. Oi, hoje eu vim compartilhar uma situação que aconteceu comigo e com meu marido. E eu espero muito que essa situação, essa história que eu vou contar hoje, sirva de exemplo para vocês e que vocês possam pôr a mão na consciência e pensar antes de fazer as coisas, porque tudo nessa vida tem consequência. Sim, infelizmente eu acabei passando o vírus do HIV pro meu marido e eu me sinto hoje muito culpada. Eu sei que todo relacionamento tem altos e baixos, e foi num desses altos e baixos que eu acabei ficando com outra pessoa. Mas já estávamos casados mais ou menos 8 anos quando a gente teve uma crise no relacionamento. E dessa crise a gente ficou separado um mês. E dentro desse um mês eu acabei ficando com um rapaz que eu conheci numa balada. E por eu estar muito bêbada, acabei ficando com ele sem preservativo. Os dias foram se passando e eu comecei a viver minha vida normal e tal, até que realmente eu voltei com meu marido. A gente decidiu voltar porque existia amor e a gente viu que era só uma crise que a gente tinha passado e que talvez a gente desse conta de reconciliar e reviver tudo aquilo que a gente já tinha vivido um dia, né? Então a gente decidiu voltar. E quando a gente voltou, ele me contou que ele tinha ficado com uma outra pessoa e eu também contei pra ele que eu tinha ficado com esse rapaz. Esse rapaz eu nunca vi na minha vida. Eu acho assim que eu tava num momento muito frustrante da minha vida, sabe? E eu acabei Momento ficando frágil, com né? ele pela emoção e também por eu estar muito bêbada, revoltada e querendo ver se realmente era isso que eu queria pra minha vida. E eu não lembro dele, nunca mais tive contato com ele. Eu já, assim, não faço nem ideia de onde que ele vive, que ele come, que ele faz da vida. Não faço ideia. E o meu marido me contou que ele tinha ficado com essa moça e eu contei pra ele que eu tinha ficado com esse rapaz. Só que eu não contei pra ele que eu fiquei com ele sem preservativo. Como sempre, né? A gente acaba confiando na pessoa que a gente tá. E depois que a gente voltou, nos primeiros dias, a gente usou preservativo, mas depois a gente parou de usar, porque quando a gente estava casado, a gente nunca usou, só usou enquanto a gente namorava. Depois que a gente passou a morar junto, casou tudo bonitinho, a gente nunca usou preservativo. Talvez seja errado, não sei. Mas, enfim, pela confiança a gente acabou não usando mais. Enfim, os dias foram se passando e a gente vivendo num momento muito bom, porque como a gente tinha acabado de voltar, o nosso relacionamento então tava melhorzinho, a gente tava querendo se reconquistar, né? Até que meu marido começou a passar mal. Ele começou a ter febre, começou a ficar muito enjoado, ele começou a passar muito mal e começou a estar dando atestado direto no trabalho dele. E do nada ele começou a emagrecer muito, muito mesmo, muito. E eu não estava sentindo nada, absolutamente nada. Por um momento a gente pensou que fosse até uma doença terminal, alguma coisa do tipo, sabe? Tipo um câncer, alguma coisa assim. E começamos a perceber que ele estava emagrecendo demais, né? Então a gente falou assim, vamos pro médico, vamos procurar um médico mesmo para você fazer os exames e ver o que tá acontecendo. Quando a gente chegou lá, o médico perguntou se nosso relacionamento era aberto e se a gente tinha contato com outras pessoas. A gente disse que não, que era só eu e ele também afirmou que era só eu e ele. E o médico falou assim, mas mesmo assim eu vou pedir uns exames e é pra gente poder descartar algumas hipóteses. Na hora que o médico falou isso, eu lembrei que eu tinha ficado com um rapaz sem preservativo. Só que eu fiquei tão desesperada, eu fiquei tão atordoada que eu não sabia o que eu poderia fazer. Tipo, eu não sabia se eu podia falar. Eu fiquei com medo, sabe? Fiquei com medo de eu ter passado alguma coisa pra ele ou de eu estar com alguma coisa. E ele pediu exame só do meu marido. E aí, quando ele pediu o exame do meu marido, ele falou assim, você vai precisar ficar internado, porque ele já tava bem debilitado, ele tava passando muito mal, ele vomitava muito, ele tava com muita diarreia, enfim. E aí você vai precisar ficar internado pra fazer esses exames. E ele ficou lá internado e eu fiquei junto com ele. E eu o tempo todo na minha cabeça, foi eu, sou eu, sou eu. Quando saiu o resultado do exame, que ele fez o exame de sangue, o teste rápido, de HIV, esses trem tudo, quando saiu o resultado, o médico veio e falou pra ele, olha, infelizmente você é portador do vírus e deu soro positivo e tal. O mundo dele desabou, porque ele não entendia como que tinha acontecido isso, porque ele pensou que eu Imagina o tinha choque, né? me prevenido quando eu fiquei com o rapaz. E ele me olhou e começou a chorar. E eu comecei a chorar desesperada, porque no fundo eu sabia que era eu. Eu sabia, porque ele falou pra mim que tinha ficado com a moça e que tinha se prevenido. E eu omiti pra ele falando que tinha ficado com esse rapaz. E a gente foi muito tolo de não ter feito um exame, de não ter procurado, né? Sei lá, acho que eu fui muito burra também. E eu fiquei desesperada. E aí eu chamei o médico. Então. E aí, como eu vi ele desesperado lá na cama do hospital e chorando muito. Chorando muito. Ele chorava que ele chorava parece neném.
que ele não entendia o que tinha acontecido. Em nenhum momento tinha passado na cabeça dele que eu talvez poderia ter transmitido o vírus pra ele. E eu tava desesperada também, porque eu sabia, no fundo eu sabia que o problema era eu. Porque de certa forma parece que eu confiava que não era ele, sabe? E aí eu pedi pro médico pra eu fazer o exame. Só que eu pedi pra ele em particular, eu não cheguei a falar na frente do meu marido, né? E o médico perguntou por quê, aí eu contei a situação pra ele, e ele pediu pra fazer o exame em mim. Eu fiz o exame e enquanto eu tava esperando o resultado sair, eu conversei com meu marido. Eu falei pra ele que independente de qualquer coisa, eu amava ele, eu continuaria com ele. Até irônico falar, porque a culpa era minha de tudo que tava passando, tudo que ele tava acontecendo, eu sabia que era minha, né? E eu contei pra ele a situação. Eu falei, lembra que eu fiquei com o rapaz, que eu te falei que eu fiquei com o rapaz quando a gente não estava juntos e você também me disse que tinha ficado com uma moça? Infelizmente, eu fiquei com ele no momento onde eu estava, assim, muito vulnerável. Eu estava muito bêbada e acabei não me prevenindo. Eu nem lembro direito da forma como que foi que a gente ficou. Eu só lembro que a gente ficou. E eu não senti nada depois disso, né? Então, pra mim, tava tudo bem. E eu contei pra ele o que tinha acontecido e ele ficou assim sem acreditar, porque ele sempre foi muito assim cuidadoso, tanto comigo, tanto com ele. A gente fazia exames rotineiramente, assim, ia pro médico e eu ia pro ginecologista, enfim. E ele ficou muito, muito, muito chateado, muito triste, falou que não queria conversar comigo. E eu saí chorando do quarto, né? E ele ficou lá, porque, tipo assim, ele falava pra mim que eu tinha acabado com a vida dele, que eu tinha acabado com a nossa vida, e eu me sentia culpada. Só que eu falei pra ele que eu tinha feito o teste, mas ainda não tinha saído se era positivo ou não, então não era pra ele estar tendo aquele tipo de reação. E ele me tratando super mal, pediu pra eu sair de dentro do quarto. Quando eu tô saindo de dentro do quarto, como o exame que eu fiz era exame rápido, o médico volta. E ele fala assim, olha, eu falando, eu preciso falar com você, porque realmente, infelizmente, você testou soro positivo. Só que você não tá tendo nenhum tipo de sintomas. E eu não sei o porquê, ele me explicou direitinho, né, lá na situação, o porquê que eu não estava tendo o tipo de sintoma, porém eu transmiti pro meu marido. E foi muito difícil, assim, foi o pior momento das nossas vidas, a gente passou. Ele ficou internado, começou a fazer os tratamentos que ele tinha pra fazer, eu fiquei monitorando também se eu ia sentir alguma coisa e eu não senti nada. Até hoje eu nunca senti nada. E engraçado, né? Mas nunca senti. E, enfim, a gente ficou lá e eu fiquei o tempo todo com ele. Ele me esnobou muito, 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 porque ele falava que eu era culpada. Mas, graças a Deus, a gente acabou se acertando, assim. De certa forma, parece que eu fiquei presa a ele e ele ficou preso a mim. Ele me culpou muito, mas hoje ele me perdoou, ele fala que me perdoou, ele entende que foi um momento meu onde eu estava vulnerável e que talvez se a gente não tivesse terminado eu não teria ficado com outra pessoa. E a gente conseguiu se acertar. Mas eu me arrependo amargamente de ter ficado com outra pessoa no momento de raiva, no momento onde eu estava me sentindo frustrada. E é por isso que eu falo pra vocês que toda ação tem consequência. E hoje eu colho todos os frutos que eu plantei. E assim, me arrependo muito, muito mesmo. Porque eu fiz da vida do meu marido um inferno. E a gente nunca contou isso pra ninguém, sabe? Só quem sabia dessa situação era minha mãe. E eu nunca tive coragem de contar pra mãe dele. E foi muito difícil, foi uma barra muito pesada mesmo. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que esse desabafo sirva de alerta pra alguém. Gente, que tristeza, né? E engraçado que ela não tem sintomas, né? Mas você veio de alerta pra vocês aí, tá bom? Essa foi a história de hoje. Vou deixar a pra você seguir lá no vizinho. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!